Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro primeiro relato de hoje, que é este daqui. Telepatia com OVNI e outros relatos cabulosos. Vamos ver. Não tem nomes nos relatos, ok? Ok, obrigada. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Hoje eu vou contar a história que ocorreu com meu irmão caçula. Os relatos são ainda inéditos. Como assim? Bom, era uma noite fria e chuvosa. Ele dirigia uma carreta. O irmão, é isso? Meu irmão caçula. Era uma noite fria e chuvosa. Ele dirigia uma carreta em uma estrada do Rio de Janeiro, rumo ao Espírito Santo. Voltava para casa após levar uma encomenda. Chovia muito e passava da meia-noite, quando de repente algo pulou sobre o capô da Scania 113, modelo da Scania, né, do caminhão, enfim. Então, algo pulou sobre o capô da Scania, do caminhão, que ele dirigia. Nunca imaginei que o meu irmão tinha passado por algo desse tipo. Então, fui questionando a respeito do ocorrido. Ele me relatou que um cachorrão enorme, todo preto, pulou sobre o capô de sua Scania e olhou para ele com uma cara rosnando ferozmente. Ele descreveu a criatura como algo muito grande, magro, quase sem pelos, todo preto, dentes projetados para fora da boca, focinho comprido. Ele não notou se os olhos eram vermelhos ou amarelos, como de muitos relatos aqui, né, no Assombrado, mas disse que era enorme. O bicho era enorme, é isso? E ele teve medo da criatura até quebrar o vidro do painel. O olhar daquela coisa era sinistro. Como era muito escura a estrada e chovia muito, ele disse que não sabe que cor eram os olhos daquele ser. Mas disse que o bicho tinha pelo falhado, tipo um cão com sarna, sabe? Que bicho conseguiria pular a tamanha altura em um caminhão como uma Scania tão alta e em velocidade? Olha, só mesmo um lobisomem. Existem muitos relatos nas estradas do Rio de Janeiro. O meu pai, também ex-motorista de Scania, relatou-me nessa ocasião que havia muitos relatos de motoristas de estradas sobre uma mulher de branco que aparecia pedindo carona. E se não dessem a carona, ela aparecia como que por encanto dentro da boleia do caminhão. Eu mesma, viajando de Fortaleza para o Piauí, de madrugada, vi lugares desertos, mal iluminados e vi cães parados olhando para o nada no meio de uma rua mal iluminada. Pareciam hipnotizados por alguma coisa. Assustador. Eu ainda fui ouvindo na viagem relatos de lobisomem para ajudar, né? Já entra no clima. Agora eu vou contar para vocês os meus avistamentos de OVNIs. Bom, eu tinha 13 anos e foi nos anos 80, no município da Serra, no Espírito Santo, que vi o meu primeiro OVNI. Estava na casa de uma coleguinha, era 11 horas da noite, estava deitada no chão de uma varanda, olhando para o céu, quando do nada surgiu sobre uma torre de transmissão de energia, essas torres gigantes que toda cidade tem, surgiu uma nave enorme, tipo nave-mãe. A torre ficou pequenininha perto daquela nave. Ela tinha formato de pratos emborcados. A borda era azul neon e o interior branco, tipo uma luz de LED. Do nada sumiu. Foram poucos segundos, mas nós vimos. Gente, que legal, porque assim, geralmente você vê uma luzinha, um negócio assim, mas vê a bitela lá em cima com esses detalhes. Mas nós vimos. O outro avistamento ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos, em 2001. Eu havia saído da aula de inglês com uns amigos hispânicos, é isso? Hispânicos e brasileiros, para irmos ver a praia, o mar, as estrelas.
Gostávamos de ver o céu. Foi quando notei no céu uma forma gelatinosa que dava para ver através dela. Porém, o formato era notável. Eu conseguia ver através dessa forma gelatinosa transparente as estrelas, por exemplo. Era tipo o avião da Mulher Maravilha. Aquilo ficou ali, parado e baixo, próximo do mar e próximo da areia também. Até que deu um disparo e sumiu. Mas antes, é claro, que eu mostrei a forma a mais de 6 amigos presentes ali comigo. Aconteceu na cidade de Boca Raton, não sei se é assim que fala, a 45 minutos de Miami Beach. Meus contatos com OVNIs não pararam por aí. Já nos anos ali de 2016, avistei mais. Eu morava no 3º andar de um prédio e na frente havia várias árvores. E uma árvore mangueira na casa ao lado. Na frente havia várias árvores e havia uma árvore, uma mangueira, na casa ao lado do meu prédio. E foi nessa árvore que eu vi uma sonda. E se você pensa que foi só isso, está enganado. Eu me comuniquei com essa sonda por telepatia. Como eu sou médium e uma aficionada por OVNIs, eu não vi o porquê não tentar, entendeu? A sonda estava, ao que me parece, investigando o pé de manga, aquela mangueira ali, aquela árvore. Aparecia e se desmaterializava. Subia e descia somente verticalmente. Eu fiquei observando da varanda, era 11 horas da noite mais ou menos. Foi quando eu conversei com a sonda telepaticamente e disse a ela: se vocês forem o que eu estou pensando, apareça para mim naquele ponto ali. E mentalizei o exato andar do prédio à frente do meu que eu queria que a sonda aparecesse. De um segundo ao outro, ela se desmaterializou e apareceu exatamente no andar e na janela do prédio da frente do meu que eu pedi para ela aparecer. Não tive mais dúvidas de que era uma sonda inteligente e não era da Terra, não. Não era drone, era uma bola de luz que aparecia e se desmaterializava sem som algum. Ninguém parecia vê-la. A rua também não tinha muito movimento. Chamei até o meu esposo, que também a viu. Depois disso, passei a ver diversas luzes no céu se movimentando em direções bem diferentes e bem rápidas. Na minha família, muitos parentes já viram OVNIs. Eu, desde novinha, leio a respeito. Só tive contato com seres em sonhos. Uma vez eu fui convidada para subir em uma nave em um descampado, onde 2 ETs Greys me esperavam do lado de fora de um disco voador. Eu não fui de jeito nenhum, me neguei. Já sonhei com naves também que flutuavam cheias de luzes à minha frente. Tive sonhos nítidos de viagens a uma base na Lua, onde pude ver que havia cidades, lojas, seres humanos, ruas, etc, etc. Outra vez fui em corpo astral a Vênus, o planeta, onde eu chegava lá em uma nave charuto e via como era de cima a cidade. Havia pontes negras bem diferentes das nossas, mares, cidades diferentes também. Não consegui guardar a memória de muita coisa. Só me recordo que desci lá e conversei com pessoas que pareciam humanos. E eu recentemente tive um sonho em que acordei com 2 pancadas fortes nas costas que me fizeram pular e acordar. Na hora eu sabia que era do focinho de um lobisomem, pois cheguei a vê-lo na minha mente, já que estava ainda meio dormindo. E olha, doeu a beça. Eu escuto muitos relatos sobre lobisomens e fico impressionada, mas sei que essas formas existem, materializadas ou astrais. Bom, meu último relato hoje é sobre uma suposta 7 além ou dimensão paralela. Eu e meu esposo amamos ir a uma boa livraria e sempre vamos a duas livrarias aqui na cidade.
Fiz muitas amizades com os funcionários porque eu sempre vou lá e amo um bom papo. Adoro fazer amizades. E numa dessas, conhecemos, eu e meu esposo, uma moça que trabalhava na papelaria da livraria. Sempre conversávamos com ela. Ficamos um tempo sem ir e quando chegamos lá, a tal moça estava grávida e de macacão. Aí conversamos com ela sobre a gravidez e tal e depois fomos embora. Ficamos novamente meses sem irmos até lá e quando voltamos, vimos a tal moça novamente. Ela já não estava mais grávida. Então, supomos que havia ganhado o bebê, né? Mas qual foi a nossa surpresa quando a moça disse que nunca esteve grávida? E era a mesma moça. Notei até que a aparência dela, quando estava grávida, estava um pouco mais desleixada, envelhecida, pele macerada e judiada, aspecto tipo de fumante, sabe? Aquela cor como se tivesse tomado muito sol. Eu e meu esposo temos a certeza de vê-la grávida, de ter falado com ela, mas todas as vezes que a gente volta lá e pergunta novamente sobre a tal gravidez, porque a gente sempre esquece que ela já falou que não estava grávida, ela repete que nunca ficou grávida. Não tinha como confundi-la também, pois essa moça trabalha nessa livraria há anos. Gente, outra dimensão. Nós temos as memórias de que ela estava grávida, mas ela nega que esteve grávida algum dia. O que será que aconteceu? Não sabemos, mas temos certeza do que vimos e lembramos da conversa, da roupa dela, de tudo. Meu esposo e eu temos a mesma memória em relação a ela. Ela estava grávida e de macacão jeans. Eu acho que entramos em outra dimensão. E eu e meu esposo. Uma falha na Matrix só pode. Voltamos lá outras vezes, mas nunca mais aconteceu de encontrarmos a versão grávida dessa moça. Se alguém souber o que isso pode ter sido, por favor, deixe nos comentários. Obrigada. Olha, eu tenho muitos relatos, mas para não ficar muito longo, vou terminando por aqui. Se alguém tiver relatos parecidos com os meus, podem comentar aqui nos comentários que eu vou ler todos. Obrigada por ler o meu relato. Autorizo... Ok, autorizo vocês a compartilharem meu relato nos Receios do Além. Receios do Além? É de outra pessoa? É de outro lugar? Um forte abraço, fiquem todos na paz de Deus e gratidão. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, muita coisa. Agora eu fico assim desse lance das naves. Da nave ou da sonda, ou daquela nave bem grande, da outra meio transparente, né? Bastante coisa. Lobisomem. É cercado de coisa, hein? Será que essas coisas aparecem mais pra ela por ela ter essa sensibilidade maior? Vamos para o próximo relato, que é O Ser Negro da Madrugada. Olá, Ana, tudo bem com você? Eu acompanho o canal há cerca de 10 anos e eu e minha irmã somos grandes fãs do seu trabalho. Muito obrigada. Venho por meio deste e-mail contar um pouco sobre coisas que aconteceram e ainda acontecem na minha família. Para fins de contexto, a minha família tem um histórico sobrenatural bastante extenso. E embora eu nunca tenha presenciado nada como eles, eu sempre acompanhei esse histórico através de relatos contados por minha família. Os nomes foram alterados por questões de privacidade, então a leitura seguirá totalmente livre. Muito obrigada! Me chamo Fulana. Atualmente tenho 24 anos de idade e moro com meu noivo, mas na época do acontecido eu tinha 21 e morava com os meus pais. Eu sempre tive uma intuição muito aflorada, vendo, ouvindo e sentindo coisas desde criança. Me recordo de que previa situações antes mesmo delas acontecerem. Algumas dessas acompanhadas de algo trágico. Era um domingo à noite, cerca de 10 horas da noite, após o jantar, e como de costume, eu e meu irmão mais novo, vou chamá-lo aqui de Davi, nós fomos assistir séries e filmes na televisão até mais tarde. Apesar dele ser mais novo, nós tínhamos esse hábito como forma de companhia. Um detalhe curioso é que ele sempre dormia comigo até os 11 anos de idade, pois ele tinha um medo muito grande de dormir sozinho no quarto dele. O que, à primeira vista,
Parece coisa de criança, mas provavelmente tinha algum motivo. Parece que eu já li esse relato. Será? Talvez sim, talvez não. Bom, de qualquer forma, não tá anotado. Eu só não anotei mesmo. Enfim. Cadê? Ele tinha um medo muito grande de dormir sozinho no quarto dele, o que à primeira vista parece que era coisa de criança, mas provavelmente tinha um motivo. Nós temos uma irmã que se casou muito cedo, atualmente tem 29 anos, e já não morava mais com a gente. Porém, quando ainda morava com os nossos pais, ela também se mostrava sensitiva quanto ao sobrenatural. No entanto, durante esse tempo, ela estava com o espiritual muito abalado. Sentia-se indisposta a fazer qualquer coisa, tinha medo de sair de casa sozinha, sentia uma intensa paranoia acerca de tudo e ocasionalmente dizia ver uma mulher de cabelos longos e negros na porta de onde ficava o nosso quarto, sempre dizendo que ela ia morrer, que ela nunca iria se casar. O acontecido foi durante o período de noivado dela e que ela iria enlouquecer. Eu tenho quase certeza que eu já contei esse relato. Bom, retomando o relato, depois de alguns episódios, o Davi pegou no sono. Era cerca de meia-noite, mais ou menos, e eu decidi acordá-lo e dizer para dormir no quarto dele. Só que como não gostava muito de ficar sozinha na sala durante esses horários porque me sentia observada, decidi me recolher e ir para o meu quarto dormir. Como o sono não aparecia facilmente, decidi ficar mexendo no celular para me distrair e eventualmente pegar no sono. Mas na medida que o tempo passava, eu sentia o ar ficando mais pesado e novamente senti como se um par de olhos nas sombras estivesse me encarando. Curioso que sempre tive uma sensação de desconforto no meu quarto, tanto que para contornar esse sentimento eu dormia no quarto de hóspedes devido ao terror. Em um momento anterior ao relato, em 2018, um pastor revelou a mim e aos meus pais que no local onde havia sido construído o meu quarto, um homem havia sido morto de forma hedionda. No qual já presenciei uma única vez durante uma tentativa de roubo na minha casa. Bom, não entendi. Mas, gente, eu tenho praticamente certeza que eu já contei esse relato. Mas continuando. Eventualmente adormeci, mas tive diversos pesadelos no decorrer daquela noite. De forma repentina, acordei às 3 da manhã e me deparei com uma figura em minha frente. Era um ser alto, cerca de uns 2 metros de altura, esguio, coloração tão escura que dava para distinguir no meio do escuro. Olhos negros e penetrantes, e esse ser estava agachado entre o meu quarto e o quarto dos meus pais, enquanto me observava. Aquilo emanava uma energia tão pesada, tão negativa, que me deixou paralisada de medo. Mas em um impulso de coragem, me levantei e corri para o quarto dos meus pais, e relatei a eles o que estava acontecendo. Meus pais, meio que sem entender o meu desespero e baqueados pelo sono também, cederam um cantinho na cama deles para mim. Imagina só, uma mulher de 21 anos dormindo com os pais. Mas o terror estava distante de terminar. Sim, eu já li esse relato, tanto que eu falei que eu também, com 22 anos, já fui dormir com os meus pais também. O ser que se encontrava até então no vão, entre os quartos, agora estava nos pés da cama dos meus pais, o que piorou ainda mais o meu desespero. Minha mãe, que sempre foi uma mulher muito religiosa, começou a orar. Nisso, os pés da cama começaram a tremer, como se alguém muito forte estivesse balançando a cama com muita força e rapidez. No entanto, o estranho é que apenas eu sentia o tremor, enquanto os meus pais não sentiram nada durante esse tempo. Tomada pelo desespero, eu comecei a chorar e a suplicar a Deus para que aquele ser parasse e fosse embora. Após algumas horas daquela batalha espiritual, eu adormeci. Naquela manhã, minha mãe me disse algo interessante. Durante o tempo em que ela estava rezando, ela sentia um calor insuportável nos pés da cama, como se os pés da cama estivessem em chamas. Mas esse calor que ela sentia, segundo ela, estava próximo a mim, e estava próximo de mim e do meu pai.
que, apesar de demonstrar considerável ceticismo por essas coisas, eu me lembro que ele ficou assustado com o que foi relatado a ele. Embora o meu pai não se mostrasse assim, ele não se mostrava acreditar nisso, até onde me recordo. A mãe dele, no caso a minha avó, sempre teve hábitos religiosos estranhos. Ninguém sabe exatamente sua crença ou a sua orientação religiosa, apesar de falar bastante no nome de Deus. Mas até onde eu sei, ela sabe exatamente quem da nossa família possui carga espiritual e sensibilidade sobre essas coisas, sendo manifestadas através de premonições, exorcismos, acidentes e outras perturbações. Tenho ciência que esse ser sempre me acompanhou, tanto que até os dias de hoje eu o sinto, mas ainda se afastando de mim quando eu me aproximo de Deus. Quem nasce em uma família que possui maldições hereditárias sabe que para conseguir ser feliz tem que se apegar muito a Deus ou a sua própria fé. Bom, esse foi o meu relato. Embora algumas partes estejam confusas, eu espero que tenha gostado. Ainda pretendo retornar com mais relatos, pois não foram poucos os casos presentes ao longo da minha vida, se quiserem. Desejo tudo de bom a você e a sua família e espero que o canal continue a crescer. Um beijo e muito obrigada pela disposição. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, será que essa mulher, essa coisa aí, te acompanha por conta de maldição hereditária? Será? Ai, ai, olha eu abrindo a boca aqui agora. Eu anotei, gente. Eu contei. Próximo relato é este: A Rua Sem Cor. Olá, Ana e Assombrados, esse é um dos relatos que enviarei. O que enviei? Bom, eu sempre fui fascinada por histórias de terror. Minha mãe e minha irmã também viam espíritos. Já eu só sentia presenças e via sombras. Eu passava o meu tempo lendo sobre contos de terror. Eu costumava assistir TV à noite, na sala, e sempre acabava levando bronca da minha mãe, pois dormia com a TV ligada. Uma noite, acordei com a TV desligada e sem ser acordado pela minha mãe para ir para a cama. E eu me senti com uma sensação estranha. É um moço que nos conta? Deixa eu ver. Acho que é um moço. Oi, perdão. Me senti com uma sensação estranha. Me senti leve, quase como se estivesse sem o meu corpo físico. Levantei, fui em direção à porta da sala e quando fui colocar a mão na maçaneta, tive um baita susto. Minha mão atravessou a maçaneta. Tomei coragem, prendi o fôlego e atravessei a porta da frente. Fui em direção ao portão e o atravessei. Caminhei pela rua, mas estava estranha, sem cor, sem sons. As casas estavam com uma aparência de abandono e o céu era um manto escuro e sem estrelas. Avancei, hesitante, tomado pelo estranho sentimento de que algo não estava certo. O vazio que me cercava era opressivo. Não havia vento, não havia vida. Apenas uma sensação de pressão, como se algo estivesse me observando. Tentei ignorar a inquietação e continuei a caminhar. No entanto, a cada passo, a necessidade de retornar aumentava. Eu sentia um chamado, uma urgência que me conduzia de volta. Quando me virei para voltar para minha casa, na casa do meu vizinho, vi uma sombra que se destacou em meio ao nada. A figura era imensa, com cerca de uns 2 metros de altura, e emanava uma presença sombria que gelou o meu sangue. Era uma sombra muito grande. Eu nunca tinha visto nada tão medonho. Suas bordas esmaecidas se misturavam com o ambiente, como se fizesse parte da própria escuridão. E eu congelei. Um instinto primal me fez querer correr, mas minhas pernas pareciam cravadas no chão. Vi a sombra flutuar lentamente em direção a mim. Perdão. E à medida que se aproximava, uma sensação de desespero me invadiu. E em um impulso desesperado, consegui sair correndo e atravessei o portão e a porta da sala. E me vi deitado no sofá. Sem demora, pulei em direção ao meu corpo. Finalmente abri os meus olhos, visualizando a minha sala.
A sensação de vazio ao meu redor desapareceu. Estava de volta, respirando pesadamente, o coração disparado. E no dia seguinte fui pesquisar na internet e eu acho que o que eu vi era um obsessor de drogas, porque o meu vizinho era usuário. Ah, interessante. E um detalhe, infelizmente, na semana seguinte, esse vizinho foi morto em frente à sua casa. Eu acho que eu tive uma projeção astral, mas não consegui fazer outra. É uma pena. Obrigada por ler este relato, em breve enviarei outros. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que você saiu do corpo? A rua sem cor, porque, assim, eu já tive experiências assim que eu achava que eram sonhos, onde eu andava pelas ruas e elas de fato pareciam em preto e branco, mas não é preto e branco. Era um tom azulado, mais ou menos isso, ou como se fosse iluminado pela luz da lua, algo assim. Mas não tinha muita cor mesmo não, e era sempre de noite. Então será que é isso? E vamos para... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O próximo... Oh, meu Deus, hoje tá, hein? Eita. Vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. Não tem título? Tem vários, na verdade são 3 relatos que esta moça vai nos contar 3 histórias. Olá, Ana Paula, eu sou a mesma moça do relato na escuridão da fronteira de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz quando você leu o meu relato, muito obrigada mesmo, amei muito, eu amo escutar os relatos, imagina, eu que agradeço. Eu tenho mais 3 relatos para te enviar, todos de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Da família do meu marido. São 3 histórias em um relato só, tá? São histórias curtas. Da mesma fazenda em que a gente estava lá quando ocorreu aquele outro relato. Histórias que quem relatou para o meu marido foi o tio dele, irmão do pai dele, na época em que todos eles moravam na fazenda. Bom, primeira história, nenhum terá nomes, ok. Bom, essa não vai ter nome, se tiver acho que tá trocado. Mas primeira história, Pessoa de Branco. Bom, nesse lugar tinha o casarão, que depois acabou pegando fogo, e ficou o galpão como a moradia deles. Mas nessa data do ocorrido, ainda existia o casarão e o galpão. Eles se reuniam no galpão para fazer churrasco e fogo de chão e conversar. Nessa noite, estava o tio do meu marido e o avô do meu marido, ou seja, pai e filho, juntos. O pai resolveu ir dormir, dizendo pro filho, vamos dormir, né? Mas o filho queria ficar mais um pouco. Ali, pois estava uma noite iluminada de lua cheia, que ia ficar mais... então ele disse que ia ficar mais um pouquinho ali, apreciando aquela noite de luar. Assim, o pai dele foi se deitar e falou pro filho para que ele se recolhesse no máximo em 10 minutos. Nesse momento ocorreu... Nesse momento ocorreu no máximo uns 5 minutos? Não sei. Acho que desse momento até o que aconteceu foi no máximo uns 5 minutos. Ele estava olhando para o campo e avistou uma pessoa, nitidamente. Como estava muito clara a lua, dava para iluminar tudo e ver tudo, realmente. Existia uma cerca onde a pessoa de branco cruzou. Ela cruzou a cerca. Como o homem do campo... Agora, como que um homem do campo cruza uma cerca que existe até hoje do mesmo jeito? É isso? Bom, nessa época havia um cinamomo, é isso? Nessa época havia um cinamomo ou paraíso, como se fala no interior. Esse cinamomo fazia uma sombra de tão clara que estava a lua. É uma árvore? De tão clara que estava a lua iluminando o cinamomo. E essa pessoa de branco foi em direção ao cinamomo. E o rapaz ficou olhando aquela pessoa achando que era alguém. Quando ele se aproximou para ver, né, de fato quem era,
Para sua surpresa, não havia mais ninguém ali passando por aquela árvore. Sumiu aquela pessoa, aquele ser. Segunda história. Quem era aquele homem tão alto? Bom, essa história ocorreu com os mesmos pai e filho do primeiro relato. Numa noite, pai e filho estavam no galpão com fogo de chão onde eles costumavam conversar, quando de repente um homem moreno, muito alto, apareceu do nada com um pedaço de carne nas mãos e pediu licença para assar aquele pedaço de carne em fogo de chão. Naquela época, o pai estava armado, como era de costume daquela época, né? Tirando o revólver da cintura para garantir que nada ia acontecer, aquele homem assou o seu pedaço de carne e saiu com a carne em mãos, comendo, e de repente sumiu pelo campo. O cara veio e sumiu no meio do campo. Sendo assim, pai e filho não entenderam o ocorrido nem quem era aquela pessoa que nunca mais foi vista. Ele sumiu mesmo assim? Terceiro e último relato. O acompanhante misterioso no interior de Uruguaiana. Bom, o pai do meu marido costumava ir até o vilarejo mais próximo a cavalo. O trajeto demorava cerca de 40 minutos a cavalo, né? Em uma certa noite, quando ele retornava para sua casa, numa estrada de chão que existe até hoje, muito longa, nessa noite estava se armando um temporal. Tinha relâmpago, relampejava muito. A gente falava relampejava também. Relampejava muito. Numa dessas relampejadas, aparece um homem a cavalo ao seu lado. Oi! No primeiro momento, ele achou que era o seu vizinho de campo ali. No entanto, ele puxava assunto com essa pessoa, que ele imaginou que era o seu vizinho, né? Chamando até pelo seu nome. E essa pessoa a cavalo não respondia nada para ele. Quando finalmente chegou ao portão para ele entrar em direção à sua casa, faltando mais ou menos uns 500 metros, pensou, bom, vou abrir esse portão e fechar rapidamente para que esse homem não entre junto, não entre junto comigo com o cavalo na fazenda. Bom, e para sua surpresa, o homem continuava ao seu lado. Quando finalmente ele chegou na sua residência, aquele homem a cavalo sumiu de repente. E essa foi a história. Então, peraí, o homem até acompanhou, passou a porteira, sei lá o que, entrou na propriedade, mas depois sumiu do nada. Bom, Ana, eram esses os relatos. Tem muitas histórias dessa fazenda, muitas mesmo. Eu vou lhe enviando aos poucos. Muito obrigada pela sua atenção e beijos para você e sua família e pets. Eu amo o canal Assombrado. Beijão para os assombrados. Também obrigada, Ana Paula. Um beijo para você, muito obrigada. E eu quero saber mais histórias dessa fazenda aí, desse local. Então, que interessante. O que será? Né, esse homem, protetor e tal. Enfim, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês, ok? A gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!